Você já reparou como o clima anda meio maluco? Faz calor no inverno, frio no verão, às vezes chove demais, outras de menos. Pois é, a tão falada mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Afeta a produção de alimentos, altera o nível do mar e o meio ambiente de maneira global. Para reduzir os impactos no futuro, temos que agir hoje e de maneira incisiva. A boa notícia é que já estamos de olho nisso. Na produção de alimentos, já tem muita coisa acontecendo. Tudo para termos comida boa do campo à mesa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Faz com que parte da radiação solar refletida de volta ao espaço seja absorvida pela Terra, mantendo o planeta aquecido. Sem isso, não poderíamos viver aqui. Mas nos últimos anos, houve um aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Afinal, a emissão desses gases está aumentando na mesma medida em que cresce a população e os padrões de consumo. As mudanças climáticas podem afetar diretamente a agricultura. Condições extremas, como a falta ou o excesso de chuva, por exemplo, atrapalham severamente o desenvolvimento das lavouras, sem falar nos efeitos indiretos. A elevação da temperatura acelera o metabolismo e a reprodução dos insetos, aumentando suas populações e o apetite por raízes, folhas e frutos. Para enfrentar o problema, precisamos de uma maior diversidade de defensivos químicos e biológicos. Por isso, a inovação nessa área é tão intensa e importante. Ela traz alternativas para proteger as plantas sem causar grandes impactos na natureza. O melhoramento genético também acompanha as demandas das mudanças no clima. Estamos desenvolvendo variedades de cana-de-açúcar, milho, soja e outras plantas tolerantes à seca. Sem falar em tomate, arroz e trigo, que podem se desenvolver em solos salinos, típicos de regiões áridas. Já imaginou quanto essas características poderão ajudar a levar alimento para regiões onde é difícil plantar? O agronegócio não é o único impactado pelas mudanças climáticas. Por isso, para manter o planeta saudável, todos nós teremos que reduzir as emissões globais de dióxido de carbono em cerca de 45% até 2030. Assim, chegaríamos ao chamado zero líquido por volta de 2050. De olho nessa meta, os setores produtivos estão mudando a forma de produzir e consumir. Hoje já é um consenso entre 97% dos cientistas climáticos ativos na academia que a atividade humana está acelerando o aquecimento global e as mudanças climáticas. Não só a população e comunidades sofrem com essas mudanças, mas também o setor empresarial e principalmente o agronegócio, o setor de alimentos. 90% da agricultura no país é irrigada por chuvas. A gente tem uma previsão de em 2050 chegar a quase 10 bilhões de pessoas no mundo e isso vai aumentar muito a demanda de produção de alimentos no Brasil. Então a agenda forte do agronegócio hoje é aumentar a produtividade através de inovação, tecnologia e práticas que respeitam o meio ambiente e promover políticas públicas que favoreçam a implementação dessas tecnologias e inovações não só para os grandes produtores, mas para os pequenos e médios também. Informação é uma ferramenta fundamental para lidar com tantas mudanças. No campo, as decisões têm que ser cada vez mais rápidas e calculadas. Para isso, precisamos monitorar as lavouras, coletar, transmitir e analisar dados, o que pode ser feito com as chamadas tecnologias de inteligência artificial. Bom, a agricultura digital é um conjunto de tecnologias que auxiliam o agricultor nas atividades rurais e a gente pode definir como um conjunto de softwares e dispositivos que coletam e depois analisam dados. Ou seja, ele analisa uma linha de tempo de chuvas, ou de seca, ou de plantio, e ele consegue enxergar qual foi o resultado em anos anteriores, por exemplo. A partir do meu aprendizado com o que aconteceu, eu consigo prever o que possa acontecer no futuro. Para o agricultor, o que a agricultura digital entrega para ele, basicamente, é o que está acontecendo no talhão dele. Então a gente consegue fazer as correções necessárias antes que efetivamente elas afetem as plantas. Importante dizer que a agricultura digital ela não é o futuro, ela é o presente, ela já está aqui
Eu acho que somente os nossos governantes, as entidades de classe, de uma maneira geral, está com eles a responsabilidade agora da difusão. Então, na minha visão, é a grande barreira hoje de adoção da agricultura digital. Não é a tecnologia, é a difusão. A instabilidade climática será um tema cada vez mais presente no nosso dia a dia. O campo já está fazendo a sua parte. Os produtores estão revolucionando a forma de plantar, colher e manejar as lavouras para levar comida boa do campo à mesa.